Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bom com vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E é com muito prazer, é uma honra poder vir aqui falar sobre o assunto que eu irei falar, que é educação cristã. Eu prometi a vocês no último vídeo, eu irei fazer uma série com 5 vídeos sobre educação cristã. Como aproximar a criança de Deus, a sua criança. Eu vou criar uma playlist que vai ficar esses vídeos, certo? Essa série completa. E eu já peço que vocês me ajudem no compartilhamento, na divulgação, envie aí. Coloca aí no grupo da família, que é o que eu sempre falo. Divida com seus amigos, compartilha, indica aqui o canal. Eu falo de maternidade aqui no canal. Eu tenho 3 filhas, né? Então eu falo sobre o dia a dia, minha rotina com elas. Falo bastante aqui nesse vídeo sobre isso. Falo também para adultos. Faço reflexões da palavra de Deus. Faço outras coisas também, gente. Olha, se inscreve no canal que você só tem a ganhar. Tem muita coisa legal aqui nesse canal. Não vou ficar me estendendo muito no início do vídeo porque fica muito cansativo. Hoje estamos iniciando essa série. Coloquei o título dessa série Ensinando no Caminho, com base na passagem bíblica de Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, que fala: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu citei essa passagem bíblica no último vídeo e foi por isso que eu tive assim esse direcionamento de colocar esse título nessa série. Mas cada um dos 5 dias vai ser um tema específico. E o tema de hoje, para iniciar, abrir essa série: Deus está pertinho. Sim, Deus está perto. Deus é acessível. Está lá no céu, no alto sublime trono. E Ele é soberano sobre todos nós, sobre todas as coisas. Porém, ao mesmo tempo que esse Deus é soberano, é tão alto, ao mesmo tempo Ele é acessível. Ele se deixa encontrar com facilidade. O versículo-chave desse primeiro tema está em Mateus, capítulo 19, versículo 14. Diz assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus disse isso para os discípulos porque eles estavam impedindo as crianças de chegarem, de se aproximarem de onde ele estava. Jesus estava ensinando e as pessoas ficavam ali juntamente com as crianças, e as crianças ficavam querendo chegar mais perto, se aproximar, para ver quem era Jesus. E uma coisa interessante que eu tenho para falar para vocês é que as crianças, diferente dos adultos, elas se aproximam de Jesus sem nenhum interesse. As crianças, elas se aproximam de Jesus querendo saber realmente quem Ele é, querendo ver, querendo conhecer. As crianças são naturalmente curiosas, então elas querem estar perto, elas querem saber de tudo que está acontecendo. Os adultos, eles têm um interesse quando eles vão até Jesus, né? A grande maioria dos adultos, não vou generalizar, mas a grande maioria dos adultos, eles vão até Jesus porque eles precisam de algo para si. Precisam de uma cura, então eles vão até Jesus. De uma melhoria na sua vida financeira, então eles vão até Jesus pedir que Deus abençoe suas finanças. Passando por dificuldades gerais, enfim, eles vão até Jesus para pedir algo, para que algo seja feito na sua própria vida. Tem as exceções, mas na grande maioria das vezes é. Inclusive na Bíblia, né? As pessoas iam até Jesus porque Jesus fazia milagres, ouviam falar que Jesus tinha curado, e as pessoas queriam saber: nossa, também tem alguém enfermo, também estou enfermo, tem alguém na minha casa que está assim. Ah, Jesus expulsa demônios, então eu vou até lá porque eu tenho alguém endemoniado na minha casa. Então as pessoas também que iam a Jesus, na palavra tem muitas pessoas que a gente pode ver, adultos, indo até Jesus, querendo ouvir o que Jesus dizia, porque precisavam de alguma coisa. Mas as crianças não, as crianças têm esse diferencial, elas estavam ali apenas querendo se aproximar. Simples assim, elas só queriam ver, chegar perto. Elas não tinham o interesse que os adultos tinham. Ali quem estava com o interesse maior de se aproximar de Deus eram as crianças. E aí os adultos impediam. Hoje em dia não é diferente. As crianças continuam as mesmas, elas continuam curiosas. Tudo bem que as crianças de hoje em dia, elas são mais espertas, mais ligadas. A gente costuma dizer: as crianças de hoje são diferentes de todas outras gerações. Que hoje em dia já nasce totalmente diferente, a cabeça parece já nasce de adulto. Porém, não são adultas, são crianças. E sim, elas, apesar de serem bastante avançadas, elas têm a mente de crianças e elas têm isso com elas, essa curiosidade. Você nasce super curiosa, querendo conhecer tudo, e com Deus não seria diferente. Sabendo disso, desse interesse natural das crianças, nós não podemos impedir que elas se aproximem de Deus. E hoje nós continuamos fazendo como os discípulos fizeram, impedindo. Então, o primeiro tópico desse tema de hoje é esse: tire os impedimentos que você colocou. Ai, Lona, eu não coloquei nenhum impedimento não, eu não impeço nada, meus filhos são livres para conhecer o Senhor, será mesmo? E gente, eu tô falando aqui para cristãos, parece que é
uma coisa contraditória, né? Dizer assim, se eu sou cristã, eu tô impedindo meu filho de conhecer a Cristo? Como que eu tô impedindo? Não impeço, eu não coloco nenhum tipo de impedimento. Só que muitos impedimentos que você tem colocado, você não percebe. São impedimentos que muitas das vezes estão na sua própria vida e você não percebeu que tem esses impedimentos na sua vida, essas traves. Nossos próprios bloqueios, como adultos, impedem as crianças de se aproximarem de Deus. Então, se você tem um bloqueio para se aproximar de Deus, você vai transferir esse bloqueio para sua criança no seu dia a dia. Quando você não se posiciona de verdade com a criança como adulto, você está fazendo um bloqueio, você está colocando um bloqueio. Se posicionar, que eu falo, no sentido de não colocar limites, não impor as coisas à sua criança, deixar a criança fazer o que ela quiser e seguir livre, à vontade, com toda a liberdade de escolha, 100% de todos os momentos, sem um norte. Quando você não guia a criança, você está impedindo, está bloqueando ela de chegar até Jesus. Porque o mundo, ele não vai guiar a criança para Jesus. Ele vai guiar a criança para todos os outros lugares, menos para Jesus, menos para Cristo. Então, se você não guia, se você deixa solto, se você não impõe regras e limites, se você não ensina, se você não fala, se você deixa pra lá, se omite da sua responsabilidade, você está colocando um bloqueio. Então, não adianta deixar a criança decidir e depois dizer assim, eu não tô bloqueando. Pelo contrário, deixar ir demais, na verdade, é bloquear, impedir a criança de chegar até Jesus. Você precisa ver onde que estão esses bloqueios que você está colocando. Você vai ver onde é que a criança está livre, solta demais, escolhendo demais. Será que a sua criança ela não está fazendo a própria rotina dela? Será que a sua criança não está meio assim largada? Acorda e faz o que ela quer, não sabe o que ela vai fazer durante o dia. Ela fica assim, só sabe que vai para a escola, mas enquanto ela está em casa, o que ela está fazendo? Não tem horário para nada, não tem regra para nada. Depois que ela levar para a igreja e quer que aquelas 2 horas de culto na igreja, a criança faça com que a criança se torne cristã, fervoroso e que ela desenvolva dons, talentos e trabalhe na casa do Senhor. E se a criança você não vê isso na sua criança, você fica angustiado e fica dizendo, mas eu tô levando pra igreja. Não é apenas levar pra igreja. Quando você tá só levando pra igreja e durante todo o restante do dia, você não está direcionando a criança, você está impedindo. Então lembre-se, ouça a voz de Jesus dizendo, não as impeçais, deixem elas vir. Como que deixem elas vir? Direciona para onde elas têm que ir. Olha, meu filho, é por aqui, tem que fazer isso aqui, tá bom? Tem que fazer isso aqui. Você vai mostrando o que a criança precisa fazer para se aproximar de Deus. Quem vai apresentar Deus para a criança é você. A criança, ela absorve tudo, ela entende tudo. A criança, ela pega muito mais rápido que o adulto. Depois que você enxergou algum bloqueio aí, você vai enxergar um ou vários, mas o que você enxergar, você vai tirando e vai mudando. Se você tá vendo que certas coisas não estão legais, certas coisas que você está fazendo, está refletindo na sua criança, se você tá muito estressado, é provável que a sua criança esteja muito estressado. Então você vai ver que algumas coisas que a sua criança tem que te irritam é porque você também tem. Dicas práticas. Vamos para dicas práticas, porque só falar também não resolve, né, minha gente? Dicas práticas. Primeira dica prática, para mostrar para sua criança que Deus está pertinho. Você vai começar tirando ou diminuindo a quantidade de tempo que a sua criança passa nas telas, no celular, no computador, na televisão. Você vai diminuir um pouco desse tempo, né? Porque se também chegar da noite pro dia e tirar, pode surtir um efeito muito ruim. Não é assim que a gente faz as coisas com as crianças. Aos poucos você vai substituindo. Se seu filho passa 3 horas no computador, no celular, a partir de hoje você vai dizer que ele vai terminar um pouquinho mais cedo para poder você ter uma conversa com ele. Meu filho, eu quero conversar com você. Se a criança for muito pequenininha, 2 anos, 3 anos, é fácil, é muito fácil. Você naturalmente já conversa com a sua criança, porque criança dessa idade você já está o tempo todo falando. Mas crianças maiores, muitos pais não têm hábito de conversar. Infelizmente esse hábito tem se perdido e a criança está o tempo todo perto, porém o tempo todo levando bronca, o tempo todo às vezes até apanhando, mas não está conversando, dialogando. Você não tem como mostrar que Deus está perto se você não está perto. Antes de tudo, você precisa se aproximar da sua criança. Se aproxime sentimentalmente, fisicamente e em afeto. E seja amigo dessa criança. Chame para conversar. Filho, eu queria conversar com você. Se for um pré-adolescente, você chega de forma natural. Tenta ver o que ele gosta e se entrosa com aquilo ali. Comenta sobre aquilo ali. Começa a criar um laço. Isso não é no mesmo dia. Você vai achando uma abertura ali.
Durante o passar dos dias, você vai se aproximando devagar para que a criança perceba que você quer essa abertura. Porque se você chegar do nada, de repente, você tá aqui, a gente vai começar aqui, ó. Vou ter um diálogo com você, é o seguinte: você tem que se aproximar de Deus, meu filho, minha filha. Tem muita gente que faz assim com criança, com pré-adolescente, e isso não funciona. Não funciona dizer, ó, você vai ter que se aproximar de Deus, você tá muito longe de Deus, não tá querendo mais fazer as coisas do Senhor. Não é assim. Se você fizer assim, você pode dizer que isso aí seja um bloqueio que você tá colocando também. Então, se você tá fazendo isso, já é um bloqueio que você tem que tirar. Você vai olhar pra ele, pra ela e vai falar de coisas naturais do mundo, aleatórias. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Você vai ver o que a sua criança gosta de fazer, o que ela gosta de comer. Até por uma comida você começa um diálogo. Quando você já estiver um pouco mais próximo do seu filho, se você já for próximo, ótimo, que você já pode introduzir a partir daqui, você vai apresentar o Deus Criador. O Deus que criou tudo e todas as coisas. O Deus que fez os céus e a terra. Comece a elogiar seu filho, sua filha. Quando ele for bom em alguma coisa, fala assim, ó, tirei nota tanto na escola. Tá muito inteligente, estudioso. Olha aí, essa capacidade aí, quem te deu? Quem foi que te deu essa capacidade? Você não vai falar, puxou de mim. Você vai falar, quem te deu essa capacidade foi Deus. O Criador. Quando ele te fez, ele colocou dentro de você essa inteligência, essa capacidade. Quando você vê que seu filho é bom em alguma coisa, vai lá e fala que Deus deu pra ele essa capacidade. Que Deus tá dando inteligência pra ele entender que tá vindo do Senhor. Não é pela própria força dele. Pra ele entender que Deus está ali do lado dele, influenciando nas coisas que ele faz. Nas coisas que são importantes pra ele. Gosto tanto do seu jeito, filho. Deus fez você de uma forma maravilhosa, sabe? É uma forma de você começar um diálogo e apresente esse Deus Criador em tudo, em todas as coisas, em todos os momentos. Não tenha vergonha de falar de Deus para seu filho. Não tenha vergonha de dizer, Deus que fez isso, Deus que te deu, Deus que tá fazendo. Deus é o Criador. Não tenha vergonha. Você não vai só falar. Você tem que aprender a ouvir. Você está ouvindo a sua criança, seu adolescente? Você está ouvindo? Porque, gente, às vezes a gente fala tanto, despeja várias coisas, briga, até se excede, fala o que não deveria na hora da raiva, na hora da briga e não escuta. Então, será que você tá ouvindo um pouco não, ou então não tá ouvindo nada? Quando você for conversar com a criança, tenta ouvir o que a criança tá falando, faça perguntas e ouça o que a criança tem para dizer. Não é fazer pergunta e você mesmo responder, porque você faz pergunta e você mesmo responde e a criança fala nada, então ela prefere nem falar, e isso bloqueia o relacionamento. Se a criança não consegue ter um relacionamento com o pai, com a mãe, com o seu responsável, ela não vai ter um relacionamento com Deus fácil desse jeito. Você é um canal, você está ensinando. Você não está ensinando o caminho, você está ensinando no caminho. Você está nesse caminho. Então você precisa mostrar isso, que está ali, está perto, está próximo. Proximidade, essa é a palavra que eu falei, é mais para criancinhas maiores, né? E pré-adolescentes e adolescentes em geral. Mas para crianças um pouco menores, crianças gostam de desafios. Eu tenho uma filha de 4 anos. Ela gosta muito de desafios, de perguntas e respostas, de o que é, sabe? Aqueles desafios assim, o que é? Que não anda que fica em pé na terra e anda na água. Aí ela vai e fica pensando para responder. Ela gosta muito. Então tem uma fazinha da criança que a criança adora fazer isso. E também gosta muito de surpresa. Quando você fala assim, olha, eu tenho uma surpresa pra você, mas eu só vou mostrar essa surpresa, vou revelar quando você fizer tal coisa. Você faz esses jogos com a criança. Não jogo de chantagem, tá, gente? Não um jogo de chantagem, pelo amor de Deus, não é isso. Mas você pega uma caixa de sapato, enfeita a caixa, coloca a Bíblia dentro. Ou coloca qualquer objeto, qualquer coisa. Depois que você fizer a tarefa da escola, essa tarefinha aí, eu tenho essa surpresa pra você. Eu vou te dizer que é uma coisa muito boa, hein? E aí, quando a criança fizer, terminar, você realmente vai lá e cumpre. E você faz aquela surpresa. Você tem que usar a criatividade, tá bom? Então, você vai falar, sabe o que é isso aqui? É uma tartaruguinha de brinquedo, tem lá dentro. Eu tô sendo criativa, gente. Tirei isso aqui do fundo do baú da minha cabeça. Uma tartaruguinha de brinquedo. Aí você mostra, sabe o que é isso aqui? É uma tartaruga. Sabe o que uma tartaruga traz pra mim, representa pra mim, pra mamãe? O quê, mãe? Uma lembrança muito boa que eu tenho de você. Quando você era pequenininho, tinha 1 aninho de idade, você amava tartarugas. Só que você nunca tinha visto tartarugas. Você viu uma pela primeira vez e você amou. Quando foi isso? Um dia que a gente foi passear e a mamãe levou você no zoológico. E você não lembra não, mas eu tenho fotos. Eu vou mostrar fotos.
Aquele momento é a surpresa, é o tempo de qualidade. A criança já vai ficar fascinada pela história que você está contando. Não era bombom, não era chocolate, não era presente, não era nada. Era a surpresa que estava dentro da caixa, era um momento com você. Só que você não sabe como ter um momento com a criança, você cria um momento, você faz com que aquilo pareça que foi uma grande surpresa, uma coisa diferente. Uau, meu Deus. E aí você passa um tempo conversando e se aproximando da criança. E você inclui Deus na história, no que você está falando. Que ela vai perceber, ó, Deus estava lá, Deus estava presente, Deus fez isso. E isso vai ficando dentro dela, que Deus estava ali, que Deus está perto, Deus é acessível. E também desafios. Essa idade, né, de 3 a 7, 8 anos, eles gostam muito de desafios. Você pode dizer assim, olha, depois que você arrumar a sua cama, você vai acordar hoje, você vai arrumar a sua cama, depois que você arrumar, eu tenho um desafio pra você. Você não precisa nem dizer o que é, você fala que tem um desafio. É igualzinho a surpresa, só que você fala desafio. A criança, depois, quando chegar o momento de você dar o desafio, você vai dizer assim, olha, a partir de hoje, nós temos uma coisa especial pra fazer. Vale pra qualquer idade, tá? Eu tô falando assim, mas você vai adaptando pra você. É de pequenininhos, mas qualquer idade você pode adaptar, você faz perguntas. O desafio que eu tenho pra fazer pra você é, você vai me fazer uma pergunta. E a criança vai dizer, ué, como eu vou te fazer uma pergunta? Que desafio estranho. Você tem que me fazer uma pergunta. Então, você dá um prazo, você tem tal prazo, 2 dias. Dentro desses 2 dias eu quero que você faça uma pergunta e eu vou ter que responder a verdade pra você. O que você quiser saber, pensa aí. E a criança vai pensar e ela, quando estiver pronta, vai vir e te dizer. Quero lhe perguntar tal coisa. Qualquer que seja a pergunta dessa criança, porque ela elaborou na cabeça dela a pergunta por algum motivo, então é algo do interesse dela, então você vai responder essa pergunta, qualquer que seja a pergunta, incluindo Deus, certo? Minha filha de 4 anos faz pergunta, com quantos anos você se casou? Olha, quando eu me casei eu tinha 24 anos, e aí eu começo a contar a história. Sabe como foi o casamento da mamãe? Quando ela tinha 24 anos, primeiramente começou com uma promessa de Deus. Deus falou com a mamãe assim. Aí você vai e fala, conta a história incluindo Deus. Seja qual for a pergunta. Dei um exemplo da minha filha, mas seja qual for a pergunta, você vai basear a sua resposta. Você vai usar a sua criatividade e vai colocar Deus. Gente, pra encerrar aqui a minha fala de hoje, do tema de hoje, resumindo tudo que foi falado aqui, vou concluir o que... vou fazer um lembrete de tudo o que foi falado aqui, certo? Vou colocar tópico por tópico aí na tela. Você tira um print aqui, ó, e anota isso aí. E grava, coloca aí no seu coração essas coisas. Coloca em prática, procura refletir sobre isso. Parecem coisas simples, bobas, mas na verdade são de fundamental importância na nossa vida. Se nós queremos passar uma educação cristã verdadeira na prática dos nossos filhos, nós precisamos estar dispostos. Precisamos ter, que eu falei aqui, ousadia, se não ter vergonha, e ter criatividade. Você não pode esperar que alguém chegue e dê uma coisa pronta na sua mão. O que eu tô fazendo aqui são apenas dicas. Se você trabalha com ministério infantil, se você trabalha como professor, você pode aplicar essas coisas que eu falei de forma coletiva, com todas as crianças, propor um desafio para todos, né? Cada dia um vai trazer uma pergunta, um exemplo, e todos os dias você responder uma pergunta com base de Deus. O diálogo também, sempre é bom você tá dialogando com eles, contando testemunhos do que Deus está fazendo no cotidiano. Não é um testemunho, Deus curou fulana do câncer, vamos agradecer. Não é um testemunho assim, único de uma outra pessoa, um testemunho de uma coisa grande que Deus fez. Isso eles escutam. Mas o testemunho que você vai levar para suas crianças no dia a dia, da igreja, você procura estar sempre contando testemunhos, e testemunhos reais, e testemunhos pequenos do dia a dia, cotidiano. Você chega na igreja, como vocês estão, crianças? Como foi a semana de vocês? Como foi o dia de vocês? O que vocês fizeram de bom? O que vocês gostam de fazer? Sabe o que Deus fez na minha vida essa semana? Olha, eu tava tão triste hoje com uma coisa que tinha acontecido. Vocês sabiam que eu levantei e eu orei a Deus assim, eu senti Deus me abraçando. Sério mesmo, eu senti um abraço assim, eu senti até alguém me apertando assim. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam no sobrenatural? Eu tava precisando de um creme de cabelo, uma coisa simples. Não tinha dinheiro pra comprar um creme de cabelo. Tava lisa, como diz aqui na minha cidade, lisa, sem nenhum centavo, sabe? Fiquei com o cabelo todo espetado, todo seco. E eu cheguei na igreja e a irmã falou assim, irmã, tem uma coisa pra você. Olha, é uma coisa tão besta, tão simples, que eu fiquei até com vergonha de trazer, de entregar pra você, mas... O que foi, irmã? Não, eu tinha esses creme aqui de cabelo lá em casa, tava assim, não tô usando, você não quer não?
E eu ganhei um montão de creme de cabelo. Gente, isso é Deus pertinho. Às vezes eu falei aqui, teve uma vez que eu falei que a outra semana que passou, eu falei assim, Eloá, queria tanto que você tivesse uma saia jeans pra ir pra escola, pro dia a dia assim, pra você usar saia, porque você é assembleiana, minha filha é assembleiana, né? Usa saia, aí é só sai de calça, eu preciso comprar umas saias. Gente, na igreja, com uma irmã falou assim, tua filha usa saia jeans? Aí eu falei, isso no mesmo dia que eu tinha falado, no mesmo dia, eu tinha falado aqui em casa de tarde e fui pra igreja à noite. No mesmo dia a irmã chegou do nada, eu não falei com a irmã, não falei nada. Sua filha usa saia jeans? Eu falei, usa. Claro, só não tem no momento, mas ela usa. Uma sacola. E ela falou, porque ficou pequena pra minha filha e tal. Quando eu abri a saia jeans, eu falei, meu Deus, Jesus. Aí fui e falei pra ela, eu falei, olha minha filha, você viu o que eu falei lá em casa? Ela, vi. E como é que a irmã sabia? Eu falei, não era a irmã, é Deus que tá presente na nossa casa. E Deus escutou, Deus viu, e Deus agiu, usou esse irmão pra entregar pra gente. Então Deus cuida, Deus tá presente, Deus tá pertinho. Gente, isso é muito lindo. Conta sempre com que coisa maravilhosa falar de Deus, né? Mas eu tenho que encerrar esse vídeo. O tema 1 foi esse. Eu espero que tenha edificado, tenha servido pra vocês. Se vocês quiserem que eu continue depois dessa série também fazendo, falando sempre sobre isso, fazendo outros tipos de séries, de 5 vídeos, de 2 vídeos, de 3, enfim. Vocês falem se vocês vão gostar desse formato, não sei. No final eu vou perguntar pra vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Compartilhem. Lembre de deixar o like, deixe o seu comentário aqui, que é muito importante pro canal, o comentário, muito importante mesmo. Eu preciso saber como isso repercutiu na sua vida, o que você achou, sugestões, dicas, enfim. Que só não vale ofensa, nem agressão verbal, digitada. Mas o restante, gente, podem escrever, podem digitar, tá bom? Podem comentar, o seu comentário vai ser muito bem-vindo por aqui. Um grande beijo e até amanhã, nesse mesmo horário, 21 horas, com o tema de número 2. O tema de amanhã eu vou postar já na comunidade do canal aqui. Vou postar no Instagram também, na story, e você vai ver o tema de amanhã, o nosso tema número 2, tá bom? Um beijo e tchau!